Graça e paz, povo de Deus, que é o pastor Ismael Valtric, vice-presidente da Igreja Profética Porta Formosa. Nós estamos aqui iniciando mais um debate na Igreja IPPF. Hoje o tema é sobre línguas estranhas, se são idiomas de várias nações ou se são de anjos. Nós estamos aqui com dois debatedores que entendem do assunto. Eu tenho certeza que esse debate vai esclarecer algumas dúvidas da sua mente e Deus será glorificado através desse debate. Nós estamos aqui hoje com o nosso pastor presidente, pastor Jean Carlos, junto com ele, irmão Jairo, da Igreja Adventista dos Sétimos Dias. Eu vou pedir para o irmão Jairo dar as considerações iniciais do debate. Logo após as considerações iniciais do irmão Jairo, nós vamos ouvir as considerações iniciais do nosso pastor Jean Carlos. Boa noite a todos, né, que nos assistem. Boa noite aos pastores, né, pastor Jean, pastor Ismael. Como foi falado, eu pertenço à Igreja Adventista. Já como introdução, gostaria de dizer que eu não tenho nenhuma carta de recomendação da minha igreja, né. Eu vim como membro, conheci ali a proposta ali dos debates do pastor, achei interessante, mas também vim para dar a interpretação que eu tenho, baseado nos estudos que eu faço, né, e espero que seja de grande proveito esse debate, né, que a gente possa crescer juntos. E já colocando a minha interpretação, né, a questão do debate dom de línguas, línguas dos anjos ou línguas de várias nações. A minha interpretação é de que o dom de línguas, aquele prometido por Jesus, né, que batizaria os discípulos, né, com o Espírito Santo, ele veio para ser de forma sobrenatural, para que as pessoas conseguissem falar idiomas que até então não haviam estudado, não conheciam. Então, nós vamos defender essa ideia baseada em alguns textos que nós vamos trazer hoje à noite. Mas então já coloco aqui meu ponto de vista, né? Que a minha defesa vai ser que o dom de línguas é uma maneira sobrenatural que o Espírito Santo dá a capacidade da pessoa falar um idioma nunca antes estudado. Amém. Dado as considerações iniciais do irmão Jairo, vamos ouvir as considerações do pastor Jean. A paz e a graça, povo de Deus, que Deus abençoe a todos que estão acompanhando pela live. Deus abençoe nosso irmão Jairo, da Igreja Adventista. E Deus abençoe nosso vice-presidente, né, o pastor Ismael. Um tema bastante polêmico, né, que com certeza não vai terminar aqui o debate. Com certeza. Vai continuar, né, até a vinda de Cristo. E o tema é esse, né, línguas estranhas, idiomas de várias nações ou dos anjos. Claro, né, contrariando a visão do varão, até para ter o debate, eu quero defender que a promessa que Jesus fez são língua dos anjos, essas línguas estranhas são língua dos anjos, porém, existem línguas idiomáticas também, eu creio, mas também existe língua dos anjos, línguas celestiais, línguas estranhas, uma língua que não é conhecida aqui na terra, é uma língua que é do céu, do lugar que nós vamos morar. E meditando nisso que eu estou falando, né, quando eu entro em Atos capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, a gente vai perceber que eles estão todos reunidos no mesmo lugar, orando, né, esperando por uma promessa. Porque o que acontece em Atos 2 é uma promessa que Jesus fez para aqueles que seguiam a Cristo, né? E você pode observar que eles estão todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E até aqui, na minha visão, aqui é a língua estranha, ainda não é a língua idiomática. Língua dos anjos. A língua dos anjos, e eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Em Mateus, capítulo 3, e o versículo 11, João disse, né, que ele batizava com água. O batismo dele para o arrependimento era com água. Mas aquele que vinha após ele era mais poderoso do que ele, e ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu só queria perguntar para o varão, qual é a visão do varão desse versículo? Ali é salvação e juízo? Ou ali é salvação e revestimento, poder de Deus, esse fogo que a Bíblia fala em Mateus 3,11? Muito boa pergunta do pastor. Apesar de não ser o tema específico do debate, Sim, mas vai ajudar só a para gente entrar exatamente. Eu tenho a visão de que nesse texto ali ele está falando de dois opostos, no caso. A pessoa que é batizada pelo Espírito Santo
e quando fala do fogo, a questão Seria o do juízo. castigo, o juízo. Até a minha visão é essa, porque se você ler o restante do texto, nós poderíamos até abrir ali. Posso abrir o Pode abrir, texto pode aqui? ficar à vontade. Vamos lá em Mateus 3. Aí Só repete verso- o texto. O texto está em Mateus 3, a partir do verso 11, né? Então fala assim, né? João Batista falando, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Daí olha a continuação do texto, né? A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, a minha interpretação é um texto que tem muita, vamos dizer, divergência até hoje em vários teólogos ali, mas a minha interpretação é essa. Mas eu não divirjo da opinião do pastor nesse texto de que o batismo do Espírito Santo foi dado no momento do Pentecostes. E o Espírito Santo ele capacitou os discípulos, mas ele capacitou para uma missão especial. Eu posso já devolver uma pergunta para o Sim, depois já. pastor? Uhum. E já aproveitando falar nisso, a minha pergunta é a seguinte: já que o dom de línguas ele é relatado 3 vezes na Bíblia, né? Nós vemos ali Sim. em Atos 2, em Atos 10 e Atos 19. Mas o primeiro, vamos dizer, o principal que chamou mais atenção foi o primeiro ali em Atos capítulo 2. A pergunta é, quando Paulo fala que o Espírito Santo é dado a cada um conforme ele quer e visando um fim proveitoso, qual é o fim proveitoso que o pastor vê no Espírito Santo ser derramado em Atos 2 ali? Na verdade, línguas estranhas não é para edificar a igreja. Eu já vou entrar daqui a pouco nessa questão, né? Línguas estranhas seria para edificar a nós mesmos, porque é uma língua que a gente fala em mistério com Deus. Que daqui a pouco eu vou chegar lá que o homem não entende. Que é uma língua celestial que não edifica a igreja, porém, nós também precisamos de edificação. Então, no meu ver aqui, em Atos capítulo 2, até o versículo 4 seria uma língua estranha, que está edificando a todos que estão recebendo. Mas você vai observar que a partir do verso 5, ali há várias nações que estão ali, pessoas de várias nações, e eles começam a falar em línguas que é da línguas maternas, né, deles. Ao meu ver aqui, tanto tem língua estranha como tem língua idiomática. Ou seja, eles estão falando em mistério e na sequência já tem uma interpretação daquilo que está sendo falado em mistério. Tanto é que no contexto imediato a gente não vai encontrar, mas no contexto remoto que fala do mesmo assunto a gente vai encontrar. Paulo falando o tempo todo acerca de línguas estranhas, línguas desconhecidas, e depois falando da interpretação, porque sem interpretação não tem edificação. Então, no sentido aqui, quando eles estão falando na língua materna, é para que haja a edificação de pessoas que estão ouvindo, é para que nós venhamos entender também que quando Deus usa, através de línguas idiomáticas, é com um propósito, o propósito da evangelização. Sendo que Marcos 16:15, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí verso 16, aquele que crer e for batizado, será salvo. Então a gente tem uma missão de ir e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Verso 17, esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Por exemplo, meu filho, ele estuda inglês. Então ele poderia ir a um lugar falar inglês em nome da KNN, dos professores ali que estão ensinando ele. Mas a Bíblia fala que é em nome de Jesus. Falarão novas línguas e expulsarão demônios. Então, eu acredito que quando é no nome de Jesus, não pode ser uma língua da terra, não pode ser um professor da terra. Tem que ser Deus. Amém? Então, aqui, tanto línguas estranhas, eu acredito que está aqui no texto, como também na sequência tem a interpretação e vai concretizar com Pedro, falando acerca daquilo que está acontecendo. Tanto é que por que eles falam que, verso 13, e outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Parecia que eles estavam embriagados. Como uma pessoa fica quando ela está embriagada? A língua enrola, ninguém consegue entender direito. Então, dá a entender aqui que tanto teve línguas estranhas mesmo, uma língua que ninguém conhecia, como também teve a interpretação para que houvesse a edificação, para que houvesse o cumprimento daquilo que está em Marcos 16, verso 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ou seja, quando você vai a todo mundo pregar o evangelho, vai ter lugar que você não vai entender aquela linguagem, você não vai ter aquela língua. Então, no ato soberano de Deus,
Deus pode usar para você evangelizar. É o que eu entendo desse texto. E voltando a Mateus 3, verso 11, o varão falou, e até tem sentido, porque o contexto imediato realmente fala de salvação e de juízo, né? Não é só o verso 12, mas também do versículo 7, versículo 8 e 9 ali, tudo dá a entender que é salvação e juízo. Mas no versículo 11, João Batista ele vai apresentar uma fórmula de batismo. Ou seja, eu vos batizo com água para o arrependimento. As pessoas se confessavam e eram imergidas por ele nas águas. Só que ele vai falar o seguinte: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vai apresentar uma fórmula mais poderosa do que a minha para levar pessoas ao arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, o que é batizar? É imergir. João imergia as pessoas nas águas, certo? Jesus também vai imergir em nós. O quê? O Espírito Santo. Não é a gente que é imergido no Espírito Santo, é o Espírito Santo que é imergido em nós. Tanto é que lá, conforme o varão mesmo citou antes, Atos capítulo 10, verso 44 até o 46, a Bíblia diz que Pedro estava pregando e o Espírito Santo caiu. Ou seja, foi imergido naqueles que ouviam. E, consequentemente, também ali fala, e com fogo. Então, ali também não é o fogo que é imergido, não é as pessoas que são imergidas no fogo, mas é o fogo que é imergido nas pessoas. Se fosse aí seria diferente. No Espírito Santo, no fogo. Lá no juízo, nós vamos ser, nós não, quem perder a salvação, né? Em nome de Jesus a gente vai ser salvo. Amém. Mas os perdidos vão ser imergidos no lago de fogo e enxofre. É no fogo. Mas ali está com fogo, ou seja, Jesus vai nos batizar, Jesus vai imergir em nós o Espírito Santo e o fogo. E esse fogo em Atos 2, eu acredito, quando a gente fala de fogo na Bíblia, pode ser juízo, pode ser destruição, pode ser purificação, pode ser poder, pode ser sinais de Deus. E esse poder e sinal é permitido por uma manifestação para que uma pessoa venha passar por uma experiência sobrenatural. Como aconteceu com Elias quando foi arrebatado, naquele redemoinho e num carro de fogo. Em Êxodo capítulo 3, verso 2, Moisés tem uma experiência com Deus, a sarça ardente. Aquela sarça ficou em chamas, ficou em fogo. Em Atos 2 é a mesma coisa. Os discípulos ali estão tendo uma experiência com Deus, eles estão recebendo línguas repartidas como que de fogo. O que o fogo faz? Ilumina. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo e recebemos essa evidência do batismo, que é falar em línguas estranhas, a gente é iluminado para conhecer o Evangelho da maneira correta e certa. O que o fogo faz? Ele aquece. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo e falei em línguas, uma experiência pessoal minha, o meu corpo se aqueceu, o meu coração ficou em chamas. Eu senti algo totalmente diferente, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu nunca tinha tido aquela experiência, mas quando eu senti o meu corpo queimou, eu tive aquela experiência pessoal. O fogo purifica. Então, quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo, o Espírito de Deus vai trabalhar para a gente se purificar com mais facilidade. E o que o fogo faz? Ele alastra, foi o que aconteceu em Atos 2. O fogo se alastrou. É igual quando a gente está numa reunião, né? Principalmente em reuniões pentecostais. Claro que o varão não contempla situações assim, mas quando um começa a falar em língua, parece que o outro sente vontade, aquilo vai se alastrando. É o que acontece em Atos 2. Então, no meu ver, do verso 1 até o verso 4, realmente são línguas estranhas, desconhecidas, e a partir do verso 5 tem a interpretação, que é em idiomas. E Pedro vai concretizar, falando que eles não estão embriagados coisa nenhuma, que aquilo é o que Joel havia profetizado, né? Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre servos e servas, e o varão pode argumentar em cima disso. Antes da resposta do pastor Jean, só vou falar com os nossos ouvintes. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, eu vou pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque esse debate é um debate muito importante e é um assunto muito sério sobre línguas estranhas. Amém? Então, você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe com alguém, marque alguém aí nos comentários, para que essa pessoa também seja alcançada pela palavra. Pode completar. Na fala do pastor ali, eu vou divergir de alguns pontos ali que eu deixei anotado aqui. O pastor falou que o dom de línguas, ele não é para edificar a igreja. E a gente vê bem claro no contexto aqui, na continuação de Atos 2, que as pessoas ouviram, entenderam, a mensagem até fala, como ouvimos falar das grandezas de Deus, Sim. E foram batizadas. Então, foi para a edificação das pessoas assim, que estavam ali. Segundo ponto,
o pastor, deixa eu ver se eu entendi, o pastor interpreta que eles falaram numa língua que não era entendível Línguas na estranhas, interpretação. estranha mesmo, desconhecida. Isso, o pastor acredita que é dos anjos, né? Dos Falaram em línguas dos anjos e as pessoas ouviam no seu próprio idioma, certo? Isso. Só que tem uma diferença até, vou dar um exemplo, por exemplo, nós vamos ter Copa do Mundo agora em novembro, né? No mês que Dezembro. vem. Quando tem Copa do Mundo, tem aquela tradução simultânea. Vamos supor, um jogador da Bélgica tá falando no idioma dele ali, e simultaneamente alguém está falando em português. Mas claramente nós conseguimos ver que não é ele que está falando em português, é uma outra, você consegue Tem um ouvir intérprete. a pessoa falando outra coisa. Mas não é o que acontece aqui no texto, se nós acompanharmos aqui em Atos 2, capítulo, verso 8, né? Olha só o que as pessoas que ouviam diziam, né? E como os ouvimos falar. Olha só, como os ouvimos. Ele não está dizendo assim, como os ouvimos, ó. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então o texto é muito claro em dizer que eles estavam sim falando a língua materna de cada pessoa. E, para ser mais claro o texto, a gente continua no contexto, olha, ó, somos partos, medos, elamites, vai falar todas as nações que estavam reunidas ali no dia de Pentecostes. Então eu discordo dessa colocação que o pastor falou, justamente porque o texto não me dá embasamento para ter esse tipo de interpretação. Concordo plenamente nessa parte ali, que nem eu falei do verso 5, até alguns versículos seguintes ali. Realmente é uma língua materna, mas a minha interpretação é que é a interpretação daquilo que está sendo falado em mistério. Eles magnificavam a Deus através de línguas que eles estavam entendendo, né? Na sua língua materna. Até aí nós concordamos. 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso 2, né? Vai dizer assim, ó. Porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Eu vou repetir, ó, porque o que fala, e alguém vai falar assim, ó, mas nos originais não tem esse estranha. Não tem mesmo. E não precisa ter. E eu vou explicar o porquê. Eu vou ler aqui, ó, sem colocar o estranha. Ó, porque o que fala a língua... Só repete de novo o texto para o pessoal de casa. 1 Coríntios, capítulo 13... capítulo 14, perdão, né? Senão eu ler errado lá. E o verso 2. 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 2. Porque, eu vou tirar o estranha, né? Para não dizer que eu estou colocando algo que acrescentaram, que não tem nos originais. Porque o que fala em língua não fala aos homens. Ou seja, não é uma língua humana. Senão a quem? Senão a Deus. Se é só a Deus, é claro que é uma língua desconhecida. Não precisa ter esse estranho. Eles só colocaram porque faz sentido. Ó, vai complementar dizendo assim, ó. Porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Ora, se ninguém entende, ainda que tenha um intérprete ali, a Bíblia diz que ninguém entende. O intérprete da terra. Mesmo se ele conheça aquele idioma, a Bíblia é muito clara. Ninguém entende, senão a Deus. Então aqui, com toda certeza, falo sem medo de errar, não tem como ser uma língua da terra, mas uma língua celestial. Uma língua que só Deus entende. O que o varão entende desse versículo? Eu entendo a interpretação parecida com a do pastor. Eu vou até dizer assim, ó, o estudo que eu fiz para esclarecer, porque o pastor ele está trazendo o texto aqui, vamos dizer que 1 Coríntios 14 é o mais sombrio Sim. sobre o tema, assim, porque a gente pega assim textos em Atos ali, descrevendo o dom de línguas. Em 1 Coríntios 12, 13, Paulo está fazendo uma introdução, falando dos dons. E o objetivo dele em 1 Coríntios 14 é falar da ininteligibilidade ou inteligibilidade do dom, do falar em línguas. Então, Paulo, você vai ver que ele fica 2 capítulos ali fazendo uma introdução. Ele propositalmente, em 1 Coríntios 12, se vocês forem ver, ele coloca o dom de línguas por último, quando ele está descrevendo, para mostrar para o pessoal ali de Corinto, porque eles estavam com uma visão errada de que era o principal dom ali. Paulo faz questão, e ainda fala que o dom de profecia é maior, e Paulo fala da questão da ordem no culto, vamos dizer assim, Sim. da questão de ser uma coisa inteligível. Foi muito bom o pastor ter colocado isso, porque
vai haver contradição até no texto. E eu fiquei curioso com essa contradição. Foi uma coisa que eu me debrucei a pesquisar e eu, através de um artigo, eu não sei se o pastor conhece o doutor Wilson Paroskin, e ele é doutor em crítica textual do Novo Testamento. E ele faz um trabalho baseado nisso, que Paulo, quando está falando em 1 Coríntios 14, ele usa o termo glossa, que é a línguas, né? Língua, no singular, para uma coisa, e quando ele usa glossais, no plural, ele está falando de outra coisa. Se o pastor pegar, aqui em 1 Coríntios 14, toda vez que ele fala no singular, língua, e foi o texto que o pastor leu, né? 1 Coríntios 14, 2, Paulo ele fala de uma maneira negativa disso aí. Ele não está falando que esse é o dom de línguas que Deus fala. E quando ele fala de línguas, ele mesmo, quando ele vai falar, por exemplo, eu falo em línguas, ele não usa língua no singular, certo? Qual é a interpretação que eu posso estar fazendo disso aqui? A questão de uma língua estática, uma língua ininteligível, isso o pastor deve saber, por ser pastor e pesquisar, que isso já vem antes de Cristo. Antes de haver cristianismo, isso já existia no mundo pagão. E Paulo, lá em Corinto, lá, os gregos já tinham esse costume nos templos pagãos. Se você pegar aí, quem está assistindo, você vai ali no Google, coloca ali pitonisa ou Pítia, que eram as sacerdotisas dos templos pagãos ali. Elas tinham esse hábito de falar línguas ininteligíveis. Elas diziam que estavam falando com os deuses e aproveitavam até para ganhar dinheiro. Os sacerdotes ali usavam essas sacerdotisas, no caso, é como se ela fosse interpretar o deus Apolo ali, o que ele falava. Enfim, era um costume pagão, falar uma língua ininteligível. Então eu posso muito bem entender que naquele contexto da igreja de Corinto, muitos gentios se convertendo, existia o verdadeiro dom de línguas e existia um dom de línguas falso. E Paulo ali na carta ele está diferenciando e está combatendo isso. Eu vou mostrar mais... Tá, mas eu entendi o que o Varão quis falar. Eu já vou aproveitar essa deixa de vocês para fazer uma pergunta para o irmão Jairo. Em Mateus capítulo 3, verso 11, quando o pastor Jean citou sobre o batismo de João, de imersão nas águas, e de Jesus imersão no fogo, o Senhor disse que o contexto do texto ali é de juízo, né? O que o Senhor falou, né? O contexto a tua interpretação, isso. O Senhor disse que o contexto fala que dá a entender, né, no caso, né, que esse fogo é de juízo. Agora, nesse texto de 1 Coríntios, né, capítulo 14, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre as línguas, o Senhor disse que talvez o apóstolo Paulo estaria mencionando esses cultos pagãos aí nesse cenário. Se o apóstolo Paulo, é a pergunta que eu faço para o senhor, se o apóstolo Paulo realmente tivesse falado e que quisesse falar desses cultos pagãos, esse cenário não estaria no contexto do texto ali? Não deveria ser citado por Paulo no contexto antes dele falar de línguas? É interessante, foi muito boa a tua pergunta, né? Paulo ele está fazendo uma correção baseado no que ele recebe de informação. Por que eu digo isso? Por que eu faço essa afirmação? Ele estava em um lugar longe quando escreve uma carta e ele escreve para corrigir. Paulo não está lá na igreja. É a mesma coisa que o pastor aqui. Sim. O pastor vê uma coisa errada aqui, ele vai corrigir de uma maneira. Agora, vamos ver que o pastor viajou para outro estado e o pastor Ismael avisou: pastor, deu ruim aqui na igreja, né? O pessoal, sei lá, está fazendo alguma coisa errada. Vai ser outra forma como o pastor vai ter que explanar para a igreja do que se ele estivesse vendo o que está acontecendo ali. Então, a tua pergunta eu entendi. Por que Paulo não foi direto, talvez, na correção ali? Ou porque no contexto, antes dele falar sobre as línguas ali, por que ele já não tinha citado cultos pagãos? Por que Paulo não cita os cultos pagãos? Não, assim, eu não vejo a necessidade, porque se você for ver, ele corrige a maneira errada como o pessoal estava fazendo o culto. A intenção dele ali é corrigir, para que parasse de haver uma prática. E, inclusive,
esse texto aí que o pastor citou de 1 Coríntios 14, verso 2, é muito bom, porque eu entendo sim que Paulo está falando de uma língua estranha, uma língua ininteligível, e entendo até que Paulo, olha só, para ver como Paulo coloca como uma maneira negativa. Para eu entender, então o irmão está falando que aqui, essa língua aqui é de um povo pagão? É uma língua pagã? Não, é uma língua estática que a gente fala, né? Sim. Uma língua ininteligível. Que não é a mesma língua lá de Atos 2, então? Não. Se o pastor pegar e fizer uma pesquisa aprofundada, todas as vezes que você vai ver dom de línguas, dom dado pelo Espírito Santo, dado por Deus, prometido por Jesus Cristo, dom de línguas, no plural, glossais, vai ver em todos, Atos 2, Atos 10, Atos 19, você vai ver em 1 Coríntios 12, 13, vai falar variedade de línguas, daí vai dizer genoglosson, mas sempre faz uma flexão na palavra glossa. No grego, né? Isso, no grego. Agora, quando a palavra glossa está aqui no plural, em 1 Coríntios 14, você vai ver Paulo falando de uma maneira negativa. A gente pode pegar o texto e a gente vai ver isso, se a gente quiser fazer leitura de verso por verso, né? A gente pode fazer isso que a gente já vai entender. Por exemplo, olha só, Paulo fala 1 Coríntios 14, 2. Vamos ler aqui para não falar ler diferente do texto aqui. 1 Coríntios 14, 2. Vamos lá então. Pois quem fala em outra língua, né, no singular, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Daí ele está falando de quem fala em outra língua. Daí ele vai engrandecer, vamos dizer, o dom de profecia, né? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha só, ele está, vamos dizer, colocando um de uma maneira negativa e o outro positiva. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Daí olha só, quando Paulo fala que quer que a igreja fale, ele não vai usar outra língua, vai usar no plural. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. A diferença aqui, né? Muito mais, porém, que profetizasse. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. E olha que interessante, o pastor falou que quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Agora eu pergunto, devo ver uma pergunta para o pastor. Se eu edifico a mim mesmo, por que Paulo vai falar que a mente da pessoa fica infrutífera quando ela fala numa língua estranha? É porque, na verdade, ela está falando em mistérios com Deus, que ela mesma não entende, né? É algo que é espiritual, não é algo terreno. Tá, e qual a edificação que eu ganho, então, com isso, pastor? Se eu tenho que orar para Deus, para falar em mistério, é algo espiritual, é algo que faz bem para o meu espírito. Tanto que a Bíblia vai falar, né? Se a gente orar em línguas estranhas, o nosso espírito ora bem. É porque é algo espiritual, não é algo da terra. Não, mas ele está falando, o texto que o senhor usa, ele está falando que eu não devo fazer isso. Ele está fazendo, eu vou orar com o espírito, na mas verdade, vou orar com entendimento. A primeira vez que eu vejo uma interpretação assim, que nem o irmão está passando. Não é minha, tá, pastor? Sim, não. Se o senhor pegar o trabalho desse doutor, ele é doutor em crítica textual. Sim. Wilson Paroski, você vai ver porque na verdade aqui, dele, né? O que Paulo está ensinando é você não fazer mal o uso do dom. É você não colocar línguas acima da profecia. Exatamente por causa disso, porque línguas, sem ter um intérprete, ela não edifica ninguém, a não ser nós mesmos. Está na palavra, não é palavra minha também, né? Que eu acho que vale mais até do que a palavra desse teólogo. Né? O dom de profecia é superior ao de línguas. Aí o versículo 2, porque o que fala em língua, vou até tirar o estranho de novo, não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério. O pastor Ismael falou uma coisa e é uma realidade. Se fosse algo pagão, teria que ter um contexto aqui. Teria que ter alguma coisa para defender esse argumento do irmão. Mas aqui dá a entender que é uma língua que ninguém entende, é uma língua celestial, é uma língua estranha realmente para os seres humanos, né? E no verso 5 vai complementar assim, ó, verso 4. O que fala a língua estranha, edifica-se a si mesmo. E o que profetiza, edifica a igreja. E todo o contexto aqui que a gente daqui a pouco vai entrar aqui, fala de língua estranha, que é essa língua desconhecida que eu estou defendendo, a interpretação, para que haja edificação, ou a profecia. E esses três dons estão lá em Atos 2 também, segundo a minha visão. Os primeiros 4 versículos, línguas de fogo, que seria uma língua de poder, uma língua estranha. A língua materna, para que haja a edificação. E a profecia de Pedro, que ele vai explicar o porquê está acontecendo aquilo ali. E tudo aquilo ali está se complementando aqui em 1 Coríntios, porque é o mesmo tema.
É o mesmo assunto. Eu não consigo ver aqui uma língua pagã. Não consigo Até enxergar dessa aproveitar maneira. Pode o falar. gancho aqui, pastor. O senhor falou, então, que é importante ter interpretação, mas, ao mesmo tempo, o senhor falou, quando leu, primeiramente, o versículo 2 aqui, que ninguém entende. Ninguém entende, fala só com Deus. Qual é o propósito, então, de ter uma interpretação se é uma língua que eu só falo com Deus? É aquilo que a Bíblia fala, edificação nossa. Tá, mas por que É porque o uma irmão não teve pessoa essa experiência ainda. Não, mas deixa eu, vamos entender aqui. Sim. Para que eu preciso interpretar para uma pessoa se é só eu com Deus? Aliás, no início do debate, o pastor defendeu que é com os anjos. Então, o pastor também deve acreditar que fala com os anjos. Tá falando com Não, os fala a anjos língua aí. dos anjos. A língua dos anjos. 1 Coríntios 3, já que o irmão entrou nesse assunto, né? Aham. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? E vai complementar ali, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. O que o varão entende aqui? Eu entendo que Paulo está usando uma linguagem, uma hipérbole, que a gente chama. Até alguns acreditam que é um hino, isso aqui, sobre o amor que Paulo está falando. E é muito bom o pastor ter usado esse texto aqui, porque esse texto me tira qualquer dúvida de que Paulo não falava a língua de anjos. Eu vou explicar o porquê. Ó. Vamos pegar aqui, ó, a partir do verso 1. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, né, aqui, a língua dos anjos e dos homens, tá? Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Paulo não conhecia todos os mistérios. Ele tinha o dom de profetizar, mas ele não conhecia todos. Então, se eu interpretar esse texto e dizer assim, ó, porque ele falou da língua dos anjos, ele falava, né? Eu vou estar fazendo uma Mas interpretação. são coisas, irmão, que são possíveis. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. É possível? Então vamos lá. Todos os mistérios e toda a ciência. Não é possível uma pessoa saber toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, Paulo não distribuiu todos os bens dele, né? Mas tudo bem, vamos lá. Entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É claro que Paulo está usando uma hipérbole. Tá colocando então o irmão está ciência. defendendo que Paulo aqui... Tá falando, não, só deixa eu... Sim. Paulo fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens, Paulo era um poliglota, falava muitas línguas. E daí ele aumenta, e dos anjos. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ele tinha, mas saiba toda a ciência. É claro que Paulo não tinha toda a ciência. Tá, mas o irmão acha que é impossível saber toda a ciência? Para nós, seres humanos, é impossível. O irmão acredita que Deus usou Moisés para abrir o mar vermelho? Acredito. E acredita que o mar se abrir, não acredita que a gente pode receber todos os mistérios dele? Eu não acredito que eu, nem o pastor, nem ninguém que está nos ouvindo vai saber toda a ciência do mundo. Não acredito. Mas aí Pra quê? Qual é o propósito de eu saber toda a ciência do mundo? Para que Deus vai fazer isso? É Deus que entende porque Ele dá o dom, o talento. Não, mas... Mas tudo que está aqui, existe uma possibilidade. Tem pessoas que não vai alcançar. Então, se o irmão defende aqui, ó, que não existe língua dos anjos, não existe língua dos homens. Pô, me desculpa, pastor, mas assim, ó, eu vou pegar uma música, por exemplo, pegar Barão Vermelho lá. Sim. Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia o trilho do metrô, né? A pessoa não está falando literalmente isso aí. Paulo não está falando que ele ia queimar o corpo dele ali. Paulo não estava dizendo tem pessoas que têm essa fé de fazer isso. Não, mas tudo bem, mas... Existe a possibilidade. Não, Só que tudo antes, bem. só Tá, que e se, não, antes da... se aqui a língua dos anjos não é possível, a língua dos homens é possível? Sim, mas porque Paulo falava as línguas dos homens. Mas está no mesmo versículo. Está no mesmo... Pois é, Então o irmão defende que profetizar- uma coisa é possível e outra não. É só você entender o paralelo do texto, pastor. Olha só. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ele falou uma coisa possível e uma coisa, vamos dizer, impossível para o ser humano falar uma língua de anjo, tá? Vamos lá. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, uma coisa possível. Mas conheça todos os mistérios, impossível. Entendeu? Ainda que eu daí ele fala de doar todos os bens, que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas. Jesus falou, né, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, Sim. teria. Mas Paulo está falando de uma coisa assim, que está no Tá, mas além. pelo que eu assim, entendi, o irmão crê que pessoas que estavam na Bíblia fizeram milagres extraordinários. pelo poder de Deus Pelo e porque poder Deus de... tinha E um hoje não é mais propósito. possível, então. Com certeza é possível, se Deus tem um propósito, mas quando a gente fala de propósito, daí o pastor vem dizer assim, essa é a minha divergência aqui, que é um dom, olha só, todo dom que Deus dá é para edificação da igreja. Se nós formos em 1 Coríntios 12, ele vai falar que a igreja é um corpo, que tem a mão, né? Cada um tem a sua parte. Daí eu vou dizer assim, que todos os dons ali que estão naquela lista, todos têm um propósito. Daí vai falar de profecia, de curar e tal. Só o dom de línguas
que está junto na lista dos dons, é o único que não tem o propósito de edificar ninguém, só edificação própria. Mas que edificação própria é essa que a minha mente fica infrutífera, ninguém entende, e eu só falo com Deus e só Ele que entende? O que eu aproveito se a minha mente fica infrutífera? Uma pessoa que está em coma ali, sei lá, uma pessoa que está bêbada, a gente foi o exemplo que está, qual é o proveito disso? Qual é o fim proveitoso? É isso que eu quero entender. Por que o dom de línguas ele está diferente? Porque na verdade dos o outros, irmão não crê. Aí se não crê, esses sinais não seguirão os que crerem. Nós pentecostais que oramos em línguas estranhas, a gente sai renovado de uma oração falando em línguas. É claro, o irmão nunca teve essa experiência, o irmão não vai entender o que eu estou falando. Mas a Bíblia relata, nós temos a experiência pessoal e a Bíblia é muito clara, esses sinais seguirão aos que crerem. Se o irmão não crê, nunca vai acontecer. Então, vou fazer uma pergunta para o pastor. Sim. Quem não fala em línguas não foi batizado pelo Espírito Santo? Aí tem outro debate teológico também, né? A partir do momento que você crê, o Espírito de Deus está na tua vida. E a vontade de Deus, e eu creio do apóstolo Paulo também, conforme ele escreveu aqui, é que todos falem línguas, mas nem todos vão falar porque é um dom. A vontade de Deus é que todos falem línguas? Deve buscar essa evidência do batismo com o Espírito Santo, que é o que está na palavra, né? Eu vou pegar aqui 1 Coríntios então, tá bom? 1 Coríntios 12, a partir do verso 4, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, né? E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, o mesmo Espírito, a fé, a outro, o mesmo Espírito, dom de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Sim. Para mim, esse texto deixa bem claro que o Espírito Santo ele pode dar dons diversos e não necessariamente eu preciso ter o dom que o pastor tem. Entendi. Eu não preciso ter o mesmo dom para dizer que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Entendeu? Eu também não falei que é necessário você ter, né? Mas se você buscar, você pode receber. É isso que eu quis passar. Ó, o varão acabou de ler aqui, ó, que um tem variedade de línguas, né, e outro tem a interpretação de línguas. Lá em Atos 2, quando eles estavam falando em línguas ali, o varão que é idiomática, né? Sim. Então, ali teve uma interpretação, certo? Em Atos 2. As pessoas ali, que receberam o Espírito Santo sim, falaram os idiomas das pessoas que estavam ali. É o que a Bíblia fala, né? Tá, mas ele estava falando uma língua e da pouco Deus deu a interpretação para falar na língua materna dos outros que estavam ouvindo. O que eu entendo, não vou dizer que a minha interpretação é verdadeira. Quem estava fazendo o discurso ali principal era Pedro. Entendi. Beleza? E eles todos estavam falando em diversos idiomas, né? Acredita-se que tinha mais de 120 pessoas ali espalhadas sim, ali. sim. Então eles estavam falando nas línguas de cada pessoa. As pessoas foram para a festa do Pentecostes e tinha judeus espalhados por diversas nações ali, falavam diferentes idiomas e Deus deu, e vou dizer mais, Deus deu uma capacidade sobrenatural deles falarem aqueles idiomas, que o evangelho não seria espalhado de maneira natural pelos discípulos, né, se Deus não fizesse essa intervenção, vamos dizer assim, sobrenatural do Espírito Santo. Tá, o propósito então de falar em línguas idiomáticas é para a pregação do Evangelho. Tá, Atos capítulo 10, verso 44 até o 46. Pedro está pregando para Cornélio, certo? Certo. E ao ouvir a palavra, não só Cornélio, mas a família ali, né? O Espírito Santo cai sobre eles. E eles começam a falar em línguas e a profetizar, que na minha visão é tudo que está lá em 1 Coríntios 14. Falar em línguas, interpretar e profetizar. Pedro está pregando e eles estão entendendo. Então, por que eles falavam em línguas ali, se não existia essa necessidade de Pedro ser evangelizado? Muito boa pergunta do pastor. Quando você vai ali em Atos 10, você vai ver que Pedro vai dizer que o mesmo dom de Atos 2 aconteceu ali. Né? Sim. Então, só esse texto aqui já me dá base para dizer que foi o mesmo dom de Atos 2. E se eu acredito e mostrei aqui pela Bíblia, em Atos 2, capítulo 8, acho que foi, né?
que eles ouviram eles falando nos idiomas. Então, esse verso... Mas aí é que está a questão. Só deixa eu concluir. Aí é que tá a questão. Então, esse verso em 10 já diz que foi o mesmo. Então, não me dá a interpretação para dizer que foi outro dom. É o mesmo na interpretação do irmão. Não, Mas na minha interpretação... Vamos no texto, então. Não, vamos pode lá, ler. vamos lá, então. Pode ler o texto. É Atos 10, né? 10, verso 44 a seguir. Vamos lá, então. Porque eles falavam em línguas, Não, mas magnificava a vamos pra Deus a Bíblia. interpretação e profetizava. Muito bem, ó. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse. Então, assim, o texto ele está dizendo que aconteceu o dom de línguas assim como aconteceu com os discípulos lá no Pentecostes. Por que aconteceu numa casa com gentios? Pedro foi à casa de Cornélios, e se você pegar o contexto antes desse texto ali, do capítulo 9 ali, Sim. Pedro tem uma visão antes ali. Os judeus, eles acreditavam que os gentios eram um povo impuro. Eles não poderiam se contaminar com os gentios e tal. Eles acreditavam que a salvação estava só para eles. E Deus ali estava mostrando que o dom ali era espalhado para todos que crescem em Jesus. Então, de maneira que os gentios também receberam o dom, Pedro ali, naquele momento, entendeu que a salvação não era só para os judeus. Então, além de ter o propósito de evangelismo, o dom teve esse propósito ali. Assim como o pastor vai citar Atos 19, Sim. e daí também Paulo, para vindicar o poder de Paulo, né? Sim. Paulo impõe as mãos e eles recebem o dom do Espírito Santo. E se o senhor ler o Atos capítulo 20, a continuação, vai ver que eles ficaram em Éfeso pregando. E Éfeso era uma cidade que tinha vários idiomas. Então, se a gente pegar o texto e ler todo o capítulo, ler o contexto, a gente vai ver que não foi sem E qual a propósito. necessidade da Bíblia falar? Falavam em línguas, magnificava a Deus e profetizava. É porque eles profetizavam, falavam em nome de Deus. Não seria uma língua, de repente, como eu estou defendendo, a interpretação magnificando a Deus através da interpretação na língua materna e profetizava. Daí o senhor, Que é algo diferente, a profecia é diferente da interpretação de língua. Sim, sim. É que daí vai ter que fazer uma inferência no texto para dizer assim, ó, falavam línguas dos anjos. E não tem isso no texto. Mas é aquilo que eu falei, Paulo falou, né? Ainda que eu fale, tem um verso que único fala sobre a texto língua na dos Bíblia, anjos. né, que fala, Tá, né? eu apresentei um texto Aham. que tem a possibilidade de falar a língua dos anjos. Me apresenta um texto que não tem a possibilidade de falar a língua dos anjos. Eu não preciso, eu posso te apresentar vários textos de anjos falando os idiomas das pessoas, daí não é só um, Mas vários. anjos também glorificavam a Deus, lá em Jó, capítulo 38, verso 7, Isaías 6, né? Santo, santo, santo. Sim. Ali não é uma língua humana, ali é algo celestial. Aonde que está escrito que eles glorificavam em outra língua? Ele estava adorando a Deus. Tá, mas santo, 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 para a nossa interpretação é Então, português, para quem escreveu a língua do céu é hebraico. igual daqui? Eu não sei, pastor, Não, eu que na nunca verdade- falei com... Não, é que na eu não tive verdade essa- esse texto aí é Isaías capítulo 6, né? Isso, capítulo 6. Onde no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Quando ele viu o Senhor assentado, ele viu também junto com o Senhor os anjos. Obviamente, ele ouviu na língua que ele está acostumado a ouvir. Você acha que Tá a... respondido Não, pelo pastor. não, mas não necessariamente. Tá, mas não acha que a língua dos anjos Mas- lá no céu é igual a nossa aqui? Não necessariamente. Pastor, Deixa eu só concluir o que eu estava Tá, falando. pode falar então. Isaías ouviu na língua que ele estava acostumado a ouvir, na língua dele, Muito bom a colocação. certo? Certo. Mas não necessariamente que no céu os anjos falam a língua de Isaías. Foi a forma que Isaías ouviu, porque é a mesma forma que se Deus quiser falar com a gente, ele vai ouvir da forma que nós conseguimos entender. Pastor, sabe o que significa a palavra anjo, né? O que quer dizer? Ângelos, né? Sim. Mensageiro. Mensageiro. Então, Só se pegar a etimologia Não, da ó, palavra. quando o anjo é um sai do mensageiro, seu imagina habitat um mensageiro natural- que vem falar com outro mas, idioma. não, mas pra- sem entender o que eu falei, eu disse assim, ó, que Isaías ele ouviu Varão. a forma que ele conseguia entender, É porque mas não Deus se necessariamente. manifestava da mas- maneira como ele entendia. É Não, óbvio. Varão, não, Isso sim. óbvio. Quando o anjo sai do seu habitat natural, que é o céu, ele vai falar língua humana. É igual nós quando oramos a Deus. Nós estamos em espírito, nós vamos para uma dimensão
espiritual. O que a Bíblia fala quando a gente chegar no céu? Ninguém vai casar e dar-se casamento. Nós seremos o quê? Como anjos. Ninguém vai casar e nem dar-se casamento. Seremos como anjos. Nós vamos adorar como os anjos. E eu creio, né, em tudo que eu estou apresentando aqui, que nós vamos falar a língua que os anjos falam. Aqui é só um pouquinho do que nós vamos falar lá na eternidade. Eu apresentei um texto, e eu quero que o varão apresente um texto onde fala que não existe a possibilidade de eu falar a língua dos anjos. Muito bem. Eu tenho o vídeo aqui, né? Tem a filmagem. O senhor não apresentou um texto dizendo claramente alguém na Bíblia falando língua dos anjos. Tem a possibilidade. Não, muito bem. Então tá. Tem a possibilidade. Eu fico com os outros 30, não sei quantos são os textos, que os anjos vieram e falaram a língua das pessoas. Para quê? Se um anjo consegue falar todos os idiomas, vamos dizer, da terra, qual é o propósito de eu precisar falar a língua de um anjo? É porque eu estou entrando numa dimensão espiritual, varão. Eu entendo, pastor, só que se eu oro espírito, meu espírito ora bem. Eu entendo, pastor, só que quando Paulo vai falar aqui e corrigir um erro que estava acontecendo, o que estava acontecendo na igreja de Corinto ali? O culto estava perdendo a ordem, tanto que no final ele fala, seja tudo feito com decência e ordem. Paulo vai falar assim, ó, orarei com o espírito, mas orarei com o entendimento. Paulo não aprova que eu ore só em espírito, só com o espírito, mas eu tenho que pedir o discernimento para ter interpretação. Quando Paulo vai falar em Romanos 12, ter frutos, versículo 1 e 2, ele fala assim, né, transformados pela renovação da vossa mente. Nosso entendimento. E daí ele fala assim, apresentei o vosso culto racional. Deus, ele quer que eu ore em espírito, mas ele quer que eu ore com entendimento também. Essa dicotomia, não, é uma língua que eu só falo espiritual com Deus. Mas Paulo está falando que eu tenho que orar em espírito e orar com entendimento. Ele está corrigindo isso. É o que ele fala aqui, ó. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. E no plural, né? Está falando no plural. Tu vê que ele muda quando ele está falando de língua estranha, porque não é língua estranha que está escrito, está línguas, tá? E o versículo 2? O versículo 2 está em língua, contexto? Singular. Não, mas é o contexto, varão. Aí o varão está tirando algo do contexto. Mas se você aí o varão está dando um tiro no pé aqui, entendeu? Porque aqui, ó, verso 2. Porque o que fala em língua, eu vou tirar o estranho, conforme o irmão... Que fala em língua. Língua. Não fala a homens. Então é porque não é humano, senão a Deus. Aqui é algo está falando de uma língua ininteligível. Porque fala o quê? Aquilo que o varão não fala ainda. Que eu estou profetizando que o varão vai dar rajadas de línguas ainda. Mas o Espírito fala de mistérios. Então isso é mistério com Deus. O varão vai ficar louco se querer entender isso aí. Entendeu? Claro, vai edificar a mim, porque é uma coisa espiritual. Ó, verso 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Mas porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Ele não está proibindo de falar em línguas, só fala que a profecia é maior porque edifica a igreja. A não ser que também tenha intérprete para que a igreja receba a edificação. Pode ver que os três sempre estão ligados. Por isso que eu defendo desde Atos 2. Línguas desconhecidas, a interpretação daquela língua que é falada em mistério e também a profecia, né? Que é uma inspiração que Deus te dá para profetizar, que daí não precisa nem falar em línguas. É uma interpretação do pastor, né? Sim. Eu respeito. Que é o que está na Bíblia. Estou lendo aqui. Mas, de novo, o senhor leu na Bíblia e viu a diferença que Paulo... O pastor falou de contexto, né? Paulo, propositalmente, no mesmo contexto, fala língua e fala línguas. Qual seria a intenção de Paulo, né? Na verdade, até irmãos adventistas, eu já vi defendendo a visão que eu tenho. Sim, pastor Ivan Saraiva, outros, mas é isso que eu digo. As pessoas que defenderam, que já era o meu ponto de vista, eu não me convenceram. Porque, para mim, esse texto de 1 Coríntios 14, ele entra em dicotomia. Eu vou dar um exemplo. Paulo, mais no final do capítulo, ele vai usar um texto de Isaías, e ele vai dizer assim, o dom de línguas é para os estrangeiros, para os incrédulos, perdão. Paulo vai usar, o dom de línguas é para os incrédulos. E daí ele usa uma expressão que falava de língua estrangeira. Então, como que no mesmo capítulo Paulo está falando de língua estrangeira, e no versículo 2, como o pastor leu, ele está falando que é uma língua estranha, ninguém entende senão Deus. Aliás, quando o pastor fala que ninguém entende, então nem os anjos entendem também, né? Eu teria que interpretar assim, né? Se a língua dos ninguém entende senão Deus, é porque está na dimensão celestial. E Deus lá está acima de tudo e de todos, né? Mas o então pastor acredita que é a língua dos anjos, né? Se é só Deus... Porque assim, ó, eu estava falando para o varão da questão de nós falar a língua dos anjos, né? Porque tem coisas que o anjo faz que a gente vai fazer. Ou não faz, a gente não vai fazer. Tipo casamento, é um deles.
Adoração seria a segunda. E a língua estranha, para mim, seria a terceira. E por que nós temos a possibilidade de falar aqui? Língua estranha, tem pessoa até que coloca três, né? Língua estranha, a língua dos anjos e a língua idiomática. Tem pessoa que tem essa visão também. Tem essa linha de raciocínio, né? Eu defendo só duas, que eu me baseio ali em 1 Coríntios capítulo 3, que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está se referindo a tudo que ele está tratando acerca de línguas estranhas. Tanto em 1 Coríntios 14, como em Atos 2, como em Atos 19, verso 6, como em Atos capítulo 10, verso 44, até o 46. Então aqui, não sei, eu não consigo entender que isso aqui seja uma língua pagã, conforme o varão quis colocar. Na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi isso, nunca tinha ouvido. No meu entender, tanto que o verso 1, ele vai falar, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Isso é dom espiritual, mas principalmente o de profetizar. É que o de língua não fica acima do dom de profecia. Aí ele vai para o verso 2, porque o que fala língua, não vou colocar o estranha, não fala homens. Se não fala homens, é desconhecida, porque está falando senão somente a Deus. Porque ninguém o entende e fala em mistério. Então não consigo ver aqui uma língua pagã. Aqui ele só vai organizar o jeito que é para ser usado o dom. Ele vai explicar que o dom de língua estranha falado sem a interpretação só vai edificar nós mesmos, mas com a interpretação edifica a igreja. E tem o dom que está acima desses dois ainda, que seria o dom de profecia. Né? Esse é o meu entendimento. Desculpa Pode falar. Já que o pastor tocou no ponto de que é uma língua espiritual, é outra dimensão, não? Porque uma língua, vamos dizer, humana, ela tem que ter um padrão pela gramática, né? Ela é uma maneira de você se comunicar. Existe até a língua de Libras, né? Sim, variedade de línguas aqui da Terra. Né? Exatamente. O pastor disse que é uma língua espiritual, beleza, né? Como é que o pastor interpreta quando Paulo fala assim no 1 Coríntios 14... Deixa eu ver onde é que está falando aqui do indouto. Aqui, verso 16. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que diz. Como é que o pastor interpreta essa palavra indouto? É tipo assim, é aquilo que eu estou falando. Você não pode passar algo para a igreja que ela não tem entendimento. Senão não vai gerar frutos. Tá, mas se é uma língua espiritual, né? Eu não preciso... Pode ser desde o irmão analfabeto ao irmão que tem pós-doutorado, vamos dizer. É o Espírito Santo. Eu não preciso ter conhecimento disso. Ela é uma língua espiritual, segundo o pastor fala essa língua. Então, por que Paulo cita essa questão? Eu vou dar glória, mas o indouto não vai saber. Por que Paulo usa aqui essa palavra indouto? O que o varão acha que é o significado de indouto aqui? Aqui é a pessoa que não tem conhecimento. A minha opinião, né? Minha interpretação. Que aqui Paulo já fala em línguas no plural. Fala do dom de línguas que eu acredito ser o verdadeiro, né? Que é você ter a capacidade que para mim é sobrenatural você falar uma língua que você nunca estudou. Eu nunca estudei alemão e eu consegui falar das grandezas de Deus para uma pessoa, né? Pregar o evangelho. Para mim aqui Paulo está falando disso, por isso que ele usa o termo indouto. Senão ele poderia usar assim, uma pessoa que é carnal, que Paulo usa que não é espiritual, mas ele usa o termo indouto aqui. O texto todo vai falar de 3 tipos de dom. Língua estranha, línguas idiomáticas, que seria com a interpretação, e a profecia, né? Que está acima dos dois ali no caso. Então, não tem o que colocar e o que tirar. É o que já está no texto, no caso, né? Então, na verdade, que o varão não consegue entender a questão do mistério, né? Que o varão ali é pagão, o varão não consegue ter esse entendimento. É que, na verdade, pastor, não é para mim que é pagão. Eu estou falando de uma coisa que ainda acontece hoje. Assim como nas igrejas pentecostais existe esse dom de línguas, que é uma língua estática, uma língua inteligível, isso não acontece só no cristianismo. Tem no budismo, até no judaísmo, tem no candomblé, tem no espiritismo. Só para o pastor estar ciente que esse tipo de fala de uma língua ininteligível não é só do meio cristão. Vamos dizer que o meio cristão se apropriou disso. Aí, de repente, o varão pode pegar isso como argumento para ficar um argumento mais forte. Mas assim, o que Satanás ele era? Um anjo, né? Um anjo, na verdade. Ele é um anjo. Ele é um anjo, só que caído, né? Então ele conhece essa língua. Eu já em cultos da igreja, eu já estava orando e Deus me usando para expulsar um demônio da vida de uma pessoa que estava oprimida, e uma mulher que estava de saia, parecia crente, falando em línguas, rodopiando na igreja, e o Espírito Santo falou comigo assim: levanta, aponta o dedo para ela e repreende, porque é um espírito do engano. E ela estava falando em línguas.
Então, o diabo imita as coisas de Deus. Tanto que em Hebreus 8, verso 5, a Bíblia fala que tudo que é feito aqui na terra é um modelo do céu. Então, Quando eu já, falava do tabernáculo lá com Moisés, né? Aquilo foi uma cópia da visão que ele teve do céu. Então, existe uma cura que vem do céu, existe uma cura da terra, Deus usa o médico. Existe uma anestesia no céu, existe uma anestesia na terra, né? Que a nossa igreja trabalha muito com dons espirituais. Existe uma língua no céu, ela pode também se manifestar na terra. então eu já aproveitando a resposta do pastor Jean, eu já faço uma pergunta. Então, o pastor acredita que no reino dos céus, o nível de comunicação no reino, no céu, é o mesmo nível de comunicação que nós temos nos cultos pentecostais? De variedades assim? Isso. Eu creio. É aquilo que eu acabei de falar. Aqui na terra não tem variedades de línguas humanas? Então eu acredito, quando a Bíblia fala em variedades de línguas, eu acredito que aquela língua ali é espiritual, É uma língua que será comunicável no céu. comunicável. Tem pessoas que falam têm o dom de língua, falam um tipo só de língua. Eu já vi pessoas falar variedades de línguas. Claro que o varão não vai crer que ele não acredita, mas eu já vi isso aí. E outra pessoa interpretar aquilo que está sendo falado em variedades de línguas estranhas, né? Para que houvesse a edificação da igreja. É claro que eu concordo que existe meninice, tem pessoas que não têm o entendimento e acham que tem que fazer aquele barulhão na igreja, todo mundo falar em línguas, e é o que Paulo está corrigindo aqui. É bem simples, esse é o meu entendimento. Agora, para mim, no verso 2 aqui ficou muito claro, né? Aquele que, verso 2, que fala em língua estranha não fala homens, né? Então aqui a gente tem um argumento muito forte para mostrar que é uma outra língua que não é idiomática, porque é só Deus que entende. O homem não pode compreender. Nesse ponto eu concordei com o pastor, que Paulo está falando de uma língua estranha aqui. Só que O varão acha que a é... minha discordância é que se você parar a pegar essa chave hermenêutica, vamos dizer, de que Paulo usa no mesmo contexto língua e línguas, o pastor parar para analisar, vai ver que toda vez que ele fala no singular, ele não está falando de uma maneira boa sobre isso. Pelo contrário, ele está diminuindo, vamos dizer, e engrandecendo a profecia. Quando Paulo vai falar que ele fala no plural. Eu queria que vocês falassem em línguas, fala no plural. Daí quando ele vai falar o dom de línguas dele, cita Isaías 11, 28, é para o incrédulo, entendeu? Quando ele fala assim, não proibais o falar em línguas, ele vai falar no plural. Agora, quando ele quer corrigir, ele vai falar no singular. Por exemplo, falar em língua, então que fale um de cada vez. Até esse ponto eu acho interessante que eu vejo assim, Paulo, ele tá, de certa maneira, para mim, ele está proibindo essa prática. Entendi. Por que está proibindo? Olha só o que ele fala. Fale no máximo 2, no máximo 3, um de cada vez, e havendo quem interprete. Só que Paulo já fala ali, aqui no 2, ele está dizendo que é uma língua ininteligível. E havendo quem interprete. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a igreja está com um problema aqui, está virando uma falta de reverência. O pessoal no meio do culto está cantando. Na hora que é o pastor que está pregando, está cantando. Sim. E outros estão cantarolando. É isso que eu acredito. E estão cantarolando. Está corrigindo o mau uso do dom. E vamos dizer que assim, tem uns que estão cantando uma música, outros estão cantarolando. Que eu digo cantarolar é tu fazer só a melodia da música, né? Lá, 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 lá. Glória, glória. Vamos dizer, fazer só. Estou dando exemplo só. E daí Paulo vai falar assim, você pode cantarolar, mas tem que ser um de cada vez, no máximo 3 durante todo o culto, olha só, 2, no máximo 3 durante o culto, um de cada vez, e ainda tem que ter outro que entendeu o que você está fazendo. Sendo que a pessoa que era tomada ali para falar em línguas, nem ela entendia o que ela estava falando. Sim. Então, olha só, quando Paulo está falando todas essas regras, me parece que Paulo está dizendo assim, para com essa língua estranha. Agora, não proibais o falar em línguas. Tá, mas daí o verso 5 então vai contradizer, porque diz assim, eu quero que todos vós falem em línguas. Falem em línguas. Só para eu entender E daí lá... Só para eu entender a expressão que o irmão está usando, em algumas formas o apóstolo Paulo ele fala no singular. Exatamente. Em outras ele fala no plural. No mesmo texto. No mesmo tempo, ok. Aí quando ele falou no plural, né, língua, né? No plural, línguas, né? Perdão, ele falou no singular. Ele falou no singular, língua. O senhor acredita que essa língua que é no singular, essa língua é uma língua que não glorifica a Deus? É isso? É algo desse tipo? Eu acredito que o que estava acontecendo ali no culto não estava glorificando Deus. Entendi agora. Só para entender mesmo. Tanto que ele corrige e ele no final ele fala assim, tem isso como um mandamento. Ele falou, se vocês
consideram espirituais, no final do capítulo 14, ele fala assim, tem isso como mandamento. E é o que eu vejo que muitas igrejas, aqui eu não conheço a igreja do pastor, né, não vim ainda no culto, mas muitas igrejas não respeitam esse mandamento que Paulo falou. É a questão de uma pessoa falar de cada vez, eu já tive a oportunidade de frequentar outros cultos e vi assim, daqui a pouco um começa a falar e vários começam a falar sem ter nenhuma interpretação, como Paulo está falando que tem que ter, entendeu? E vira uma, vamos dizer assim, eu não sei se eu uso a palavra bagunça, mas vira algo desorganizado. Uma coisa desorganizada. Só para eu entender a visão do varão. Mas por que ele quer que todos falem línguas se eles ali todos se entendem? Falem em línguas, né? A cidade de línguas Corinto, estranhas. O pastor deve conhecer o contexto ali, né? Sim, a cidade sim. de Corinto era uma cidade portuária. Era um polo comercial, assim como Éfeso. Paulo ali, quando ele está falando ali para os romanos, Efésios, para Coríntios, ele está falando onde era um centro onde tinha várias pessoas de várias nações ali. Então, o dom de línguas ali na época de Paulo, ele foi muito utilizado. O dom de línguas que eu acredito, né? Sim. De você ter a capacidade de falar um idioma sem ter estudado antes para pregação, para alastrar o evangelho mesmo. Tanto é que os discípulos ali, Pedro, acreditava até que o evangelho já havia sido pregado para todos. Entendi. Ali na época dele ali. Então, o dom de línguas ele foi sim necessário, tanto na igreja de Corinto, de Éfeso, nas igrejas todas mas ali. O versículo 5 diz assim, ó, eu quero que todos faleis línguas estranhas, né? Ou línguas. Línguas, Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, né? Sim. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então ele queria que tinha pessoas ali que era para profetizar sem falar em línguas, sem interpretar as línguas. Eu vou dar um exemplo. Eu posso não, mas é só para eu entender. Tá, então vou dar a resposta. Sem interpretação? Vou dar minha resposta. Sim. Eu posso aprender a falar francês e vir aqui na igreja do pastor e sair falando francês. Porque o que eu estou edificando eles? Não estou edificando nada. Então, Paulo está falando que quer que tenha o dom de línguas, mas quer que tenha a interpretação. Que seja para edificação, não simplesmente para eu mostrar que eu sei falar o outro idioma. Entendeu? O dom de línguas, ele tinha um propósito. Não para eu só chegar na igreja e mostrar que eu tenho a capacidade de falar aquele idioma. Então, é assim que eu interpreto esse texto, né? Tá. E lá de Atos, que nem a gente estava conversando antes, por que lá que eles falaram em língua se eles se entendiam? Que lá não tinha mistura de Bom, de na casa de Cornélio ali, diz que tinha várias pessoas. Daí, se todos falavam a mesma língua, o texto já não é claro sobre isso. O pastor que está dizendo que eles se entendiam todos, né? Mas porque eles estavam ouvindo a palavra e foi ao ouvir a palavra que o Espírito de Deus caiu sobre eles. Sim. Então estava tendo entendimento, é muito claro o texto. Sim, não, mas eles estavam ouvindo... Então qual a finalidade deles falarem línguas? Se é idiomática só? Mas aquilo que eu falei para o pastor, os gentios eram considerados pelos judeus como impuros, que eles não... A salvação era só dos judeus. E ali Pedro, quando fala, né? Pedro não está sozinho. Pedro tem outros judeus com ele que testemunham aquilo ali. Para depois levar para os judeus assim, que fala assim, os gentios também receberam o mesmo dom, né? O mesmo dom do Espírito Santo. Então ali é esse propósito, né? Mas não ficou muito claro, né? Tipo, porque teria que ter uma finalidade, né? Mas teve finalidade. Para ele estar falando. Eu acabei de falar a minha interpretação, sim, qual foi a finalidade. Mas conforme a visão adventista, o propósito é para a pregação do evangelho. E eu acredito. Pedro não precisa ser evangelizado, não, eles também estavam sendo evangelizados através da palavra normal. Mas pastor, aí eu vou dizer assim, o que eu acredito. Não está no texto, mas eu também não posso dizer que não serviu para no futuro. Sim. Eu acredito que aquelas pessoas, por terem essa capacidade do dom de línguas, elas puderam usar isso para a pregação do evangelho. Assim como os 12 que Paulo colocou, impôs as mãos e receberam, ele diz que eles continuaram em Éfeso, pregando com Paulo. Então, eles tiveram essa capacidade, sim, para a pregação do evangelho. Isso é o que eu acredito. Sim, baseado claro. no texto, né? Com certeza. Mas é bom deixar claro que esse debate é um debate, como o pastor Jean disse no início, nunca vai terminar. É um assunto que vai muito longe, sobre línguas estranhas. Mas, independente de um defender um lado, o outro defender o outro lado, nós entendemos que ambos são um dom espiritual, né? E todo dom serve para glorificar e engrandecer ao nome de Jesus. Nós estamos caminhando para o final do debate, amém? E eu tenho certeza que você que está nos assistindo até agora foi edificado. Eu tenho certeza que em algumas partes desse debate esclareceu algumas dúvidas na sua mente.
Eu vou pedir para o nosso irmão Jairo dar as considerações finais e logo após as considerações finais do irmão Jairo, as considerações finais do pastor Jean. Irmão Jairo. Quero agradecer, em especial o pastor Jean, que foi quem convidou, né? Amém. O pastor Ismael e o pessoal que nos ajudou também. Até peço desculpa, às vezes quero colocar meu ponto de vista e ser incisivo demais, mas como o pastor falou, que seja para edificação. Eu estou aqui também para aprender, como um membro leigo também. Sim. E não vamos deixar de estudar também mais sobre esse assunto, Com né? certeza. Para aprender mais. E aquilo que o pastor falou também, eu respeito a interpretação de tudo que o pastor falou, apesar de divergirmos das ideias. Eu vejo no pastor um homem de Deus e eu agradeço muito pela oportunidade. E dizer, né, a minha mensagem final é que o Espírito Santo, ele nos capacita para diversos serviços, para Verdade. de servir de diversas maneiras à igreja de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem capacitado o pastor aqui na igreja dele também. Glória a Deus. E obrigado pela oportunidade. Amém. Considerações finais. Quero agradecer também, né, o debate, agradecer a presença do Varão, porque a gente tentou de toda maneira arrumar um debatedor e todo mundo corre, né, que é um tema difícil. Cada um tem uma visão, uma interpretação, né? Então quero agradecer o Varão que teve a ousadia de vir e quero agradecer ao meu Deus que me deu esse privilégio de poder debater sobre esse assunto. O pastor Ismael também que fez a mediação, né? E as minhas considerações finais é aquilo que eu creio, né? Em Atos 2 eu acredito que teve a manifestação de línguas de fogo ali. É uma língua sobrenatural, é uma língua estranha, uma língua do céu, que teve a interpretação em língua idiomática e concretizou com a profecia de Pedro, né? Tanto que, primeiro a Coríntios capítulo 14, tem um texto que fala sobre isso. Paulo ali não vai ser contra, ele só vai defender ali que a gente não pode usar o dom da maneira incorreta. Ele vai organizar com ordem e com decência. E eu finalizo aqui falando, né, quando eu falo ali, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é que existem as duas possibilidades, e ali, na minha interpretação, é língua idiomática, que o homem pode receber para pregar o evangelho em nações a qual ele não tem o conhecimento daquela língua, e línguas estranhas é para a edificação nossa, que a gente precisa ser edificado para ter força para ir até o final da caminhada. Amém? E fica um convite aí também, né, já que a gente tocou nesse tema, aqui no começo, sobre Mateus 3,11, né? Porque na minha visão ali é uma fórmula que Jesus tem de batizar, né? Pode ver, ele vai imergir o Espírito em nós e o fogo em nós. É ele que imerge, não é a gente que é imergido no Espírito e nem a gente imergido no fogo. Se fosse no fogo, seria lá do juízo. Por isso eu creio que ali não é salvação e julgamento. Também, né? Porque se você não se arrepender, para lá você vai. Mas ali o fogo seria poder de Deus mesmo. Essa fica a minha visão do debate, né? E como o pastor falou, que Deus abençoe e edifique cada irmão e irmã que participou do nosso debate aqui sobre esse tema tão importante da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe nosso irmão Jairo mais uma vez, da Igreja Adventista. Que Deus te abençoe, tá bom? E minha oração é que Deus te prospere em todas as áreas da sua vida. Amém. Deus abençoe também ao nosso pastor presidente, pastor Jean Carlos. Amém. Deus abençoe também a sua vida em nome de Jesus. A você que nos assistiu até agora, Deus abençoe. Lembrando, fique sempre por dentro dos nossos debates aqui na IPPF. Vai surgir muitos assuntos, muitos debates, muita coisa boa. E nós queremos você nos assistindo para a glória de Deus. Lembrando que o Varão vai estar aqui no debate com o pastor Bruno Freitas sobre o tema imortalidade da alma, né? Então vai ser no dia 30 de outubro, acho que é o dia da eleição, né? Vai ser um domingo. É um domingo, mas dá para você assistir o debate, é 1 horinha apenas, e depois ir lá votar, né? E você vai receber a bênção do nosso Deus. Amém? Dia 30 Varão, Deus abençoe. de outubro, pastor Ismael. debate sobre imortalidade da alma. Nós Deus te esperamos abençoe. aqui. Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus. Vai ser o pastor que vai ser o Mediador. Uhum. Beleza. E o Bruno Freitas é de Itajaí. Conhece o Bruno?